Hoje a gente está com a Eloneide, a Elo Ferreira Marques, né? A Elo que traz toda a sua história, né, dentro da acupuntura do Brasil, né, trazendo muita informação. Ela é uma estudiosa muito profunda da acupuntura auricular, mas ela tem uma técnica especial que ela desenvolveu que eu queria trazer para vocês. Elo, se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado, Marta, pelo convite. Muito obrigado. Então, eu sou a Eloneide Ferreira Marques, uma das criadoras da técnica da acupuntura digital dos trigramas chineses, que é a técnica que usa os trigramas nos pontos da acupuntura. A Marta falou da auriculoterapia, a gente pesquisa a terceira técnica do mundo em auriculoterapia, que é a auriculoterapia dos micromeridianos. Isso, ela é uma pesquisadora profunda, né? Então, assim, eu sinto assim, eu já fiz alguns cursos com ela e tudo que ela faz é com muita profundidade, assim. Então, é uma gratidão, assim. Eu fico muito grata por você estar aqui para falar um pouquinho sobre como tudo começou, né? E o que aconteceu para você começar a pesquisar sobre os trigramas, sobre como eles poderiam se ajustar na acupuntura? Tá, então, eu, assim como a Marta, a gente sempre vai buscar novos conhecimentos quando a gente tem. Primeiro, a gente busca para a gente, né? A gente vai fazer acupuntura para melhorar a nossa vida. Mas depois, à medida que a gente começa a atender, a gente vai buscar tratamentos ou novos conhecimentos, porque a gente tem um paciente que precisa de algo a mais. E foi exatamente o que aconteceu com a acupuntura digital. A gente tinha muitos pacientes que usam medicações mais fortes, né? Com muitas questões motoras, com doenças mais graves. E aí a gente queria algo que não fosse invasivo, mas que ao mesmo tempo tivesse uma grande eficiência. E eu gosto muito de pesquisar, estudar, juntar as coisas. Eu gosto basicamente de pegar o estudo da medicina chinesa e a medicina védica, né? Ah, olha que Porque as interessante. duas coisas, elas se convergem ali. Fala-se de formas diferentes, mas elas convergem. Sempre que você vai estudar algo da medicina chinesa, você tem algo muito próximo ali na medicina ayurveda e elas se convergem. Então, quando a gente fala de chakras, quando a gente fala de... Quando você vai estudar uma coisa, sempre ela acaba se convergendo uma na outra, né? E a mesma coisa quando você vai estudar formas, né? Está sempre ali. Então, isso me incentivou muito a buscar algo que trouxesse uma forma nova de aplicar a acupuntura que não fosse só agulha ou as técnicas que a gente conhece já. Legal. E você pode explicar para quem está ouvindo a gente como é que funciona essa técnica? Então, a acupuntura digital, ela é baseada em 3 pilares. É, as tatuagens da múmia do Otzi, uma múmia que foi encontrada entre a Áustria e a Itália, que tem aproximadamente 5.300 anos. No I Ching, nas perguntas do I Ching e nos trigramas, no diagnóstico e pontos da acupuntura. Então, como ela funciona? Eu vejo o meu paciente, faço o diagnóstico e uso os desenhos dos trigramas nos pontos da acupuntura em vez de eu usar agulha. Só que para que eu consiga saber qual é o trigrama mais adequado, eu vou usar a inteligência do corpo. Então, a gente pega 8 cartas dos trigramas, entrega para essa pessoa para se conectar com a energia dos trigramas. E o que são os trigramas? São as manifestações da natureza desenhada no corpo em forma de yin e yang. Então, como assim as manifestações da natureza? A gente tem o vento, né? O Fuxi, que é o ser, a pessoa que codificou os trigramas no Baguá, ele pegou essa energia, por exemplo, do vento e desenhou uma linha yin embaixo, uma linha yang no meio e uma linha yin em cima. Então, foi a forma dele, né, pegar essa manifestação e ter ela materializada, né? Como um código, né? Um código, um Uhum. símbolo. A gente, por exemplo, vento, a gente escreve a palavra vento. Em vez dele escrever a palavra vento, né, que cada língua vai ter uma forma de escrever, ele codificou em yin yang. Então, quando
eu faço o diagnóstico e o corpo da pessoa escolhe um trigrama do vento, eu vou desenhar essa manifestação da natureza, vou desenhar, por exemplo, o vento ali para movimentar essa energia do corpo. E como cada trigrama está relacionado ali aos órgãos, né, e vísceras, quando eu desenho, por exemplo, o trigrama do vento, eu vou movimentar a energia do fígado, né, da vesícula, eu vou movimentar essas energias. Então, o desenho no ponto da acupuntura vai trazer exatamente isso, a manifestação da natureza, né, em forma de símbolos para mover os meridianos, movimentar a energia do ponto. E até a sabedoria do corpo, né? Que isso eu acho uma Exato, coisa bem... a sabedoria do corpo. Então, a gente tem formas, né, de escolhas ali, né? Você tem a radiestesia, que usa o pêndulo. A gente preferiu entender um pouco mais essa questão da inteligência do corpo, né? Por isso que quando a pessoa vai escolher, ela não vai olhar, né? Ela vai segurar ali os 8 trigramas e o corpo dela vai fazer essa escolha. E aí, por isso que a gente foi buscar mais, assim, o que era... Em 2016, quando a gente desenvolveu a técnica, a gente falava muito da inteligência do corpo, né? Que a gente precisa ter mais informações para fazer uma pergunta para o corpo. E aí, quando foi em 2022 que eu fui estudar metaverso, estava começando ali esse boom de inteligência artificial, aí eu fui entender que inteligência artificial é a mesma coisa, né? Você vai perguntar de uma forma clara, precisa, o que você quer saber. Mas o corpo já tem essa informação há muito tempo, né? Então, a gente, em 2016, já buscou isso de... A pergunta vai ser a inteligência do corpo vai responder qual a energia manifestada em forma de desenho ele precisa para ter um equilíbrio, né, entre o corpo, a mente e as emoções. E falando um pouquinho da múmia de Otzi, que as pessoas podem não saber muito bem. Por que ele é importante nesse processo, quando vocês começaram a descobrir o desenho dos trigramas nos meridianos? Como que ele ajudou vocês a entender melhor o processo? Então, a múmia do Otzi é uma múmia que foi encontrada entre a Áustria e a Itália em 91, que ela tem no corpo os desenhos ali, desenhos em forma de manifestação da natureza no corpo. Até o nosso trabalho, que a gente entrou em contato com o Museu de Bolzano na Itália, onde reside a múmia, né, que é uma das múmias mais antigas, que foi que ela apareceu em forma natural, porque ela morreu e ela foi coberta pelo gelo. O degelo fez com que ela aparecesse, né? Então, no corpo dessa múmia tem os desenhos de trigramas, tetragramas. E aí ela foi a nossa inspiração, porque a gente via aqueles desenhos no corpo dela, né? Que o professor Adalbert entrou em contato com o museu, viu ali a múmia. A gente viu e a hora que a gente olhou, o professor Adalbert falou, esses desenhos, eles parecem muito com os trigramas do I Ching. E aí, a partir daí, a gente foi estudar, entrar em contato com o museu. Até o nosso trabalho, a múmia, né? Sempre achava-se que era só adornos, os desenhos. E aí, o nosso trabalho, à medida que foi crescendo, que a gente foi levando para o museu, que todo o trabalho de pesquisa foi enviado para o museu, entendeu-se que os desenhos da múmia não eram só adornos, mas sim uma forma terapêutica, rudimentar ali da época, de usar essa manifestação da natureza no corpo. Olha só, interessante. E que, de alguma forma, ajudou até a manter aquela múmia, né? Porque mais de 5.000 anos e... Pode ser também, né? A gente não tinha pensado nisso, né? Mas como ela estava embaixo do gelo, né? Ela conservou, então ela é bem conservada, assim, a múmia mais de conservação natural que existe, assim, né? Então, o que a múmia trouxe para a gente foi uma nova forma de trabalhar com os trigramas, porque até então... Os trigramas, você como faz Feng Shui, né? Eles eram feitos só de uma forma ali, né? E é só mais oracular. Exatamente. Nada de algo mais palpável ali. E o trabalho da acupuntura digital trouxe isso. Essa forma mais palpável de usar os trigramas, essa manifestação da natureza, para movimentar a energia do corpo.
E aí, então a pessoa ela vai estar lá com as cartinhas, o corpo na inteligência, você manda uma pergunta, é igual a inteligência artificial, né? Então, Se mandou você a pergunta. você se conecta, mas eu tenho que ter entendido muito bem sobre o diagnóstico ali, ter visto a língua, né? Fazer a inspeção da língua, que a gente faz na medicina Uhum. chinesa, apalpar alguns pontos, tocar no pulso para ver como que está a energia de cada órgão e usar os recursos que a gente tem de diagnóstico da medicina chinesa para que eu possa fazer uma pergunta. Se não usar os trigramas ali de qualquer forma, é meio aleatório. Por exemplo, você coloca e fala, o que você precisa, corpo? Não é exatamente dessa forma. Você tem que ter uma pergunta comandando para que o corpo te responda e você use pontos específicos para trabalhar esse movimento energético. Então, interessante, né? E como é que você vê a diferença entre a acupuntura tradicional e a acupuntura com digital? E qual que são os resultados assim que você tem visto nesse período? Olha, a gente está 8 anos já de trabalho com os trigramas. A gente tem respostas muito incríveis, assim, né? De pessoas com doenças autoimunes, você vê a melhora. Pessoas com doenças mais graves, com dores, com coisas mais simples, e você vê a melhora. Diferenças que, na verdade, o que a gente tem a acupuntura, quando você insere a agulha, né, além dela ser indolor, ter dor, tudo, ela tem um movimento energético, sim, mas o que a gente tem visto nesses últimos tempos, usando os trigramas, é uma resposta ainda maior do que o que a gente tinha com a agulha quando trabalhava só com agulha sistêmica, né? Então, a gente tem uma melhora mais rápida, o que eu vejo no dia a dia. Você tem um paciente que você atende com acupuntura sistêmica uma vez por semana. À medida que você começa a usar os trigramas, você usa uma vez por semana, ali umas 4, né? Dependendo da questão. E aí você começa a espaçar a cada 15 dias, uma vez por mês, né? E a melhora é muito rápido. E você consegue que a pessoa te relate, assim, não só a questão física, mas a questão emocional que ela está vivenciando, ou a cabeça está muito cheia. Ela fala, olha, você usou os trigramas para minha dor no pé, mas eu percebi que eu comecei a ficar mais tranquila, cabeça deu uma acalmada, eu consegui falar coisas que eu não falava antes. Então, Ele vai mais. É porque a gente aprende, né? Que nas linhas é o físico, o emocional e o eu, espiritual, né? é, Então é bem interessante esse movimento, porque a agulha ela vai mais buscando o físico mesmo lá, então. exato. Os trigramas têm 3 linhas, né? A cada linha ele vai movimentar ali, trabalhando a sua questão física, né? A questão do corpo, as suas questões emocionais e as questões mentais mesmo, Uhum. né? Então, a gente tem um tempo ali para os trigramas agirem, mas ele vai sempre atuar nesses 3 níveis energéticos. A agulha, ela atua ali no meridiano, vai para o órgão, né? Para melhorar aquela questão física. E de repente você vê uma melhora emocional assim, mais para frente, Uhum. mas com os trigramas você consegue ver uma melhora mais rápida, atuando essas 3 consciências. Ah, isso é bem interessante. E o legal é que dá para fazer à distância também, né? A gente faz um tratamento, né, atendimento online, porque ele tem que ser online, mas não no sentido de à distância, Distância. porque a Aham. distância, quando a gente faz radiestesia, a pessoa Ah, não não tá. interfere, né? Não. A gente faz um tratamento mais online mesmo, onde as pessoas elas vão fazer o desenho dos pontos, a gente direciona ali, comanda para ela fazer os desenhos nos pontos da acupuntura para trabalhar as mesmas questões, né? A gente vai fazer a anamnese, avaliar essa pessoa. Claro que não dá para a gente olhar o pulso dela, Uhum. né? Mas a Mas dá gente para ver na vai, língua. mas dá para a gente ver a língua, dá para a gente pedir para ela palpar os pontos, para ela falar como que ela está sentindo. E aí, a partir daí, a gente faz esse tratamento online, né? Uhum. E que ajudou muito naquela época que a gente não podia se ver, que as pessoas estavam mais no distanciamento social. Eu, Exato. Na fase do distanciamento social foi bem importante porque a gente conseguiu tanto atender muitas pessoas, tanto do Brasil, dos outros países,
como os alunos também que aprendiam ali o trabalho e conseguiam trabalhar nessa época que estava difícil das pessoas saírem de casa. Eu me tratei bastante com os trigramas, por isso que eu falei, ai, Léo, eu precisava muito falar sobre você, porque eu acho uma técnica muito rica nessa questão de sabedoria, e eu só falo que é simples, mas não é simplório, né? Exatamente. Então, é simples na forma de, né, você precisa achar os pontos, desenhar, mas tem um trabalho muito profundo, né, em por que aquele ponto, qual pergunta fazer, como conectar, né? Então eu acho isso muito rico, porque é uma outra forma de se ver a questão do adoecimento, a questão do corpo, né? E você poder integrar aquela parte da medicina integrativa que você tenta integrar mais coisas além só do que, eu estou com dor de cabeça, quero um remédio, né? Exato. A gente busca trabalhar essa questão de integrar, né? Trabalhar corpo, emoção e mente para que a pessoa consiga ter uma melhora num todo, não só, minha mão tá doendo. Tá bom, mas por que a sua mão tá doendo, né? Qual é o órgão, qual é o meridiano, onde passa o meridiano ali na mão, como que a gente pode fazer um trabalho muito mais completo do que só usar uma medicação para melhorar essa dor. Claro que os remédios são extremamente importantes, tudo é muito importante. Uhum. Mas se de repente tem só uma estagnação ali, você pode usar o movimento da energia dos trigramas para desbloquear aquela região e aquela dor ela melhorar. Porque na verdade dor é o quê? É uma estagnação de sangue ou de linfa, né? Então a hora que tem um movimento ali de sangue, de linfa naquela região, ou energético mesmo, né? Você consegue ter uma melhora. Isso é interessante, né? Então, e eu estava falando com a Elô também que o baguá em si, ele já é o desenho do céu, né? Exatamente, ele já é o desenho do céu, né? E aí, quando você olha o baguá, ele tem o desenho do céu bem no topo. Mas o restante é todas as manifestações ali que a gente tem, né? Na terra, a montanha, o vento, a água, os lagos, né? Então a gente tem algo, como você falou, estelar, né? Estelar, Então a gente tá. O baguá, ele nada mais é do que lembrar para você que você está aqui na terra, né? Mas que você pertence a um todo. E o seu corpo tem componentes de um todo, né? A gente pensa, não, eu só tenho componentes da terra. Não, a gente tem energia de um todo. E a gente está falando de orgânico mesmo, a gente não está falando só de espiritual. Tem água, tem vento, né? Minerais, né? Exatamente. E fazer essa harmonia através do baguá eu acho sensacional, porque é isso, né? Os trigramas baseados no baguá do céu anterior. Uhum. E quando você trabalha isso, você traz. É como se você trouxesse aquela energia para retornar aquilo que era saudável, né? Exatamente. Quando você desenha esses pontos ali, você está conectando aquela pessoa, seja um animal, que você pode trabalhar também com os trigramas, você está reconectando ele à origem mesmo, né? Que ele pertence à terra, que ele pertence ao vento, às montanhas, o trovão, que ele pertence a esse céu imenso, né? Que pode ser o céu que a gente tem aqui ou pode ser um céu muito maior, né? Que a gente conhece de maior com relação ao céu. E é interessante os movimentos que o trigrama faz no corpo, porque cada um tem uma reação diferente, né? Tem gente que dorme, tem gente que fica mais elétrico. É bem interessante, porque vai fazendo aquele movimento que o corpo precisa, né? E se, por exemplo, você tem um hematoma e ele está mais profundo ali, a hora que você faz o desenho dos trigramas, esse hematoma se superficializa. Então, a pessoa não tinha visto ali porque que ela tem uma dor. Muitas vezes é um machucado mais interno e ele vai se superficializando e ela vai vendo ali que está mais roxeado e o corpo vai eliminando isso de uma forma ainda mais rápida. É muito interessante. E para quem quer saber um pouquinho mais, quer aprender ou quer passar pela técnica, como é que ela encontra você? Como que você tá nas redes sociais para te acharem? Assim, vocês também podem procurar a Marta, tá? Porque também ela é uma aluna.
da técnica, mas a gente tem o Instagram da acupuntura digital dos trigramas, tem o Facebook também, que tem o mesmo nome, a gente tem um blog que chama Acupuntura Digital dos Trigramas Chineses, para quem quer conhecer um pouco mais ali a história da técnica, e a gente tem os cursos, né, que agora a gente tem um curso de extensão universitária, e em agosto a gente vai começar com um curso de extensão e pós-graduação em acupuntura digital dos trigramas chineses. Então, a técnica agora ela tem certificação do MEC. Então, eu acho que valida ainda mais o trabalho. Essa profundidade, né? Como que realmente são sabedorias que eram do passado, mas na verdade estão trazendo muita coisa do futuro, né? Exatamente. A gente descobriu que os trigramas são exatamente atemporal, né? Quando a gente começa... E se a gente parar para pensar, os trigramas estão em todo lugar. Se você olhar nas cédulas, tem trigramas. Se você olhar, por exemplo, o logo da Tesla tem trigramas. Se você logo da TIM. É o trigrama montanha. O logo da TIM é o trigrama montanha. Se você olhar os desenhos do Walt Disney, tem os trigramas do céu. Boa parte tem trigramas do céu. Então a gente olha mas o dinheiro americano, tudo tem o trigrama do céu. Né? E o que a gente começa a estudar, se aprofundar, a entender, é que está tudo ali o tempo inteiro. Os trigramas estão atuando o tempo inteiro ali, aqueles estudos assim mais antigos, que nem do Jung, né? Os estudos assim, tudo tem uma base dos trigramas, né? É incrível, né? E uma mensagem para quem está começando esse ano, fala assim, eu quero fazer alguma coisa diferente, o que você quer mandar de recado para essa pessoa? Olha, eu acho que a gente está numa fase de conexão. À medida que a gente se conecta, tem uma frase muito legal que o professor Adalbert sempre fala, né? Que ele aprendeu com o mestre dele, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Eu acho que quando a gente está pronto para se conectar com toda essa imensidão, com tudo que a gente tem aqui, as informações elas aparecem. Então, se você quer algo novo para a sua vida, né, tenta ficar um pouco mais voltado para você, buscando se conectar com tudo isso, né? Porque a gente está interligado o tempo inteiro. Só que muitos de nós acabam se ligando só mais em buscar recurso financeiro, buscar a segurança, né? Mas se a gente se conectar e entender que a gente faz parte de um todo, a gente vai ter muito mais respostas no sentido físico, no sentido emocional e na tranquilidade mental mesmo. Que é o mais importante, né? Quando a gente perde a saúde, é uma coisa mais complicada. A gente, né? Só entende o que é limite quando o corpo para e você entende o que é limite. Até então, para você, o céu é o limite. Mas quando o seu corpo para, você entende que você é um ser limitado, né? E que precisa ter uma harmonia no geral, senão você não consegue fazer o que você se propôs a fazer aqui. Né? É muito importante, viu, pessoal? Então, gente, não esquece, curta, comenta, compartilha para quem estiver vendo esse vídeo depois. Entra nas redes sociais do Trigramas, da Acupuntura Digital, Trigramas lá chineses, né? Lá no Instagram, no Facebook, dá like, né? Compartilha. Compartilha também se você gostou, quer saber mais dúvida, tem mais dúvida, a gente também manda depois para a Elo, para ela poder falar. Não esquece também de compartilhar nas nossas redes sociais também, para você poder ter uma experiência, porque realmente é uma experiência, né? Eu acho que quando veio essa informação para fazer esse curso, eu falei, nossa, mas como funciona isso? E depois, quando você começa a experimentar no seu corpo, é o que a Lu falou, parece que você começa a tomar essa consciência mesmo de que, né, todos fazemos parte, tem esse todo, né, ao nosso redor, né? Então, trazer essa experiência para você também. E eu só quero lembrar, assim, a acupuntura digital, ela é uma técnica desenvolvida por mim e pelo professor Adalbert Ribeiro, né? E que esse trabalho, ele busca sempre a integração de um todo, assim.
Essa é a nossa proposta e o trabalho ele é brasileiro, né? E a partir daqui que ele está correndo o mundo. Que é o mais legal, gente. Isso é fantástico, né? Então, você vê como tem muitas pessoas pesquisando mesmo, trazendo novas informações e a gente fica muito feliz de trazer isso também para vocês, para conhecerem um pouquinho mais. Muito obrigada, Marta. Gratidão, Elo. Gratidão a todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.